Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor e hoje eu quero falar com você sobre o poder da mente e a construção da inteligência. A ideia de inteligência está relacionada a diferentes habilidades e capacidades. Essas diferentes habilidades e capacidades podem se expressar em diferentes áreas. Mas como que você faz para desenvolver essas capacidades e habilidades em áreas do seu interesse? Porque pode ser que você tenha habilidades e capacidades em áreas que seja difícil você desempenhar, seja difícil você ser remunerado por elas, né? Vamos supor que você tem uma incrível capacidade e habilidade para consertar carrinhos de rolemã, mas hoje em dia são poucas as pessoas que têm este hobby e você não vai conseguir remunerar essa sua incrível capacidade e habilidade. Especialmente para as pessoas que precisam estudar, as pessoas que precisam prestar concursos, prestar vestibular. Como é que eu faço para desenvolver a capacidade, a habilidade de estudo, de retenção de conhecimento em diferentes áreas do conhecimento, que essas áreas são cobradas num determinado exame, num determinado teste, numa determinada prova. Então, sobre isso que eu quero desenvolver com vocês. Eu passei em diferentes e difíceis vestibulares, eu tive oportunidade de estudar em faculdades no exterior, tive contato com pessoas que realmente eram geniais, com grandes capacidades cognitivas. E o que isso me ensinou? A primeira coisa que eu gostaria de reforçar contigo é a ideia do desenvolvimento da estrutura de hábitos. E para isso a gente precisa entender um pouquinho o conceito de mindfulness e entender também um pouquinho a ideia de criar rotinas, rituais, criar hábitos frequentes que nos impulsionem na direção do objeto desejado, daquilo que nós queremos alcançar. Então, isso tem a ver com mindfulness a partir do momento em que você entende o conceito mais profundo da ideia de absorver determinadas estruturas de hábitos, absorver determinados costumes, determinados rituais. Então, quando você entende no sentido mais profundo a ideia de mindfulness, que seriam esses hábitos, essas estruturas absorvidas, essas estruturas aprendidas, você vai entender a importância de se criar rituais e criar estruturas de hábitos que possibilitem você a ter um fortalecimento cognitivo, intelectual na área de conhecimento que você quer desenvolver. Então, aqui a ideia do milagre da manhã, dos hábitos matinais, das rotinas diárias, esses tipos de estruturas são muito benéficas. Em relação aos hábitos matinais, a ideia de que você pode desenvolver um determinado ritual, num determinado momento do dia, onde você é pouco interrompido, onde você não é atrapalhado, onde não há outras demandas do mundo, é uma ideia interessante. Normalmente, no período logo da manhã, você não tem essas demandas do mundo que normalmente acontecem no período da tarde, onde nós somos identificados por atrasos, somos identificados por questões de chamadas de outras pessoas, de outras atividades que nós temos que fazer. Então, outros compromissos ou outras preocupações. Então, no período da manhã, nós temos um pouco mais de controle sobre a agenda, por isso que essa é uma das possibilidades significativas assim de você criar um determinado ritual, uma estrutura, né, de hábito dentro do período da manhã, né? Poderia ser também no período da madrugada, no período da noite, mas historicamente os estudos mostram que o período da manhã cria pessoas mais consistentes. Existem pessoas que são noturnas e fazem trabalhos à noite, ou produzem trabalhos à noite, existem. Mas em termos de consistência, em termos de estudo, estatisticamente as pessoas que conseguem criar rotinas matinais tendem a ser mais consistentes, né? Algumas pessoas me falam sobre a questão dessa questão do hábito noturno, né, das pessoas que se acham noturnas. Alguns estudos científicos, né, com significativo universo estatístico,
demonstram que os hábitos da manhã são mais consistentes também porque estão ligados à harmonização dos aspectos hormonais da saúde humana. O que quer dizer que nós somos seres que nascemos para viver durante o dia, né? Nossos hormônios, nossa estrutura física, nossa estrutura alimentar, nossa estrutura de aspectos do sono são relacionados também à estrutura matinal. Então, uma das maneiras de desenvolver a capacidade mental, ela é através dos hábitos matinais feitos durante um bom período. E aqui tem uma analogia que eu posso fazer em relação à musculatura. Assim como o trabalho de desenvolvimento muscular ele é feito gradualmente e de forma crescente, o trabalho de desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento intelectual, também é feito da mesma forma. Ou seja, nós conseguimos lidar melhor e com uma maior quantidade de informações de maneira crescente, conforme nós gradualmente vamos desenvolvendo essa habilidade. Então, mesmo em relação a estudos, em relação a a domínio de uma determinada matéria, por exemplo, falar em vídeos assim. Quanto mais você desenvolver e treinar essa habilidade, mais fácil ela começa a ficar. Você ganha o know-how, você ganha o conhecimento de como fazer. E você começa a lidar com isso cada vez com mais facilidade. Então aqui também é outra dica importante. Você, nesses períodos da manhã, colocar também atividades que sejam bastante importantes nas quais você precisa se desenvolver. Então não é só a questão da atividade física, da meditação, do estudo e várias sugestões que fazem em relação a esses hábitos, mas também você estruturar aspectos onde você precisa se fortalecer. E às vezes esse fortalecimento se dá em aspectos que você não é tão bom assim. Então não quer dizer que nesses períodos de rituais você vai fazer só coisas que você gosta. Pelo contrário, você talvez tenha que fazer algumas coisas que te desagradam até, mas para que você possa se fortalecer e se tornar bom nisso. Então a questão da repetição, ela vai gerar essa condição de fortalecimento, vai gerar esse expertise. Outro ponto importante é que você tenha paciência, a paciência de esperar esse amadurecimento. Assim como o desenvolvimento da massa muscular, é preciso ter um pouco de paciência para que o músculo possa reagir ao exercício, se desenvolver e criar uma massa muscular. Em relação ao aspecto intelectual, se dá a mesma coisa, né? Você não se torna uma pessoa com grande facilidade em determinados assuntos se você não dedicar um bom tempo a esses assuntos, né? Trocar de várias maneiras e especialmente falhar. Isso mesmo, falhar. Você cometer erros, cometer enganos, perceber que foi por caminhos errados e aí sim aprender outros caminhos que vão lhe mostrar melhores do que os caminhos que você tinha. E aí você vai ganhando então em performance, em habilidade, em conhecimento, né, em como se sair melhor. Se nós estamos falando da área de estudo, isso vale, por exemplo, em relação ao método de estudos. Então, quais métodos de estudo são mais eficientes em relação a outros, por tipos de assunto. Este assunto é melhor se colocar em planilha, esse tipo de assunto é melhor colocar em formato de texto, esse tipo de assunto é melhor colocar em gráficos. Então, qual é a melhor maneira? Vou dar um exemplo. Algumas informações elas são realmente muito mais fáceis de serem trabalhadas em forma de mapa mental, enquanto que outras são em formas de planilha. Mas quais delas são melhor trabalhadas em modelos de mapa mental e quais delas são trabalhadas em melhor modelo de planilha? É o teu conhecimento, é o teu know-how que vai poder passar e dar essas informações. E você vai se tornar muito hábil em trabalhar com elas a partir do momento em que você se coloca em exercitar o seu trabalho. Esse foi um vídeo introdutório, um vídeo geral sobre esse desenvolvimento, né, do poder da mente nessas situações. Mas é importante você se aprofundar e se inteirar nesse assunto, porque ele vai fazer muita diferença, vai possibilitar um grande resultado, né, na forma como você conduz o seu trabalho, sua vida, sua carreira profissional, né, e também aspectos, né, de interesse particular, lazer e aprendizado pessoal. Tá bom? Então ficamos por aqui, espero que você tenha gostado, vários links aí abaixo, várias possibilidades de você estar aprendendo mais com a gente. Grande abraço, até mais.